Ah não, até os filhos da Gisele comem besteira escondido. A Gisele Bündchen, que é toda natureba, comida natural, né? Contou que os filhos, né, o Benjamin e a Vivian, de 14 e 11 anos, escondem dela comidas que não são saudáveis. A modelo explicou que não tem como controlar tudo que os filhos comem. Eles ficam na escola até as 3 da tarde. E a Gisele contou que quando vai arrumar o quarto dos filhos, encontra um monte de pacotinho de salgadinho, de doce. A Gisele falou que até explica pros filhos que esses alimentos não fazem muito bem. Faz as crianças lerem os rótulos. Você acha que elas leem os rótulos, Gisele? Pá, diz que as crianças comem mesmo assim, encontram um monte de pacotinho. Ah, super normal, vai. Mãe, eu quis trazer esse vídeo da mamãe Gisele pra te mostrar que você não está sozinha neste desafio. Muitas mães acham: Ai, meu filho só quer comer tranqueira. Meu filho não me escuta. Só acontece na minha casa. mas olha só, até na casa da mamãe Gisele, que é uma mãe super natureba, também enfrenta esses desafios. Eu preparei 3 orientações para te ajudar a ter melhores resultados na prática, baseado na minha experiência profissional, que eu vejo na minha prática clínica. Primeiro, é muito importante que você entenda antes de brigar. Eu sei que é difícil, principalmente, mãe, se você está se esforçando, está preparando lanchinhos saudáveis e você descobre que o seu filho, ele tem comido escondido. Ou muitas vezes, ou na escola, pega o lanche do amiguinho, ou quando vai na casa de algum amiguinho, se aproveita para comer besteiras. Por isso que eu quero trazer de uma forma bem lúdica para conseguir te ajudar. Olha só, se a criança hoje, ela está comendo os doces, as tranqueiras, escondido, ao invés de brigar para aumentar o atrito entre vocês e quebrar mais ainda essa confiança, fazendo com que essa criança acabe precisando comer cada vez mais escondido, aproveite dessa oportunidade para mostrar para o seu filho que tem essa abertura para conversar com você sobre as dificuldades que vem enfrentando, não só na alimentação, mas na vida. Ele vai sentir essa abertura com você, essa confiança. E claro que se a vontade de comer doces, ela está incontrolável, saiba, isso não é normal. É importante investigar a causa através de um olhar amplo. Exames, diagnóstico nutricional, rotina, hábitos, preferências alimentares e sinais clínicos. Claro que tudo isso deve ser feito com um olhar individual. Infelizmente, muitas mães ainda põem a culpa na criança. Enquanto isso, estão deixando de tratar a causa do problema, que provavelmente é resultado de uma alimentação que provoca picos insulínicos, seguido de vontade de beliscar o tempo todo, e principalmente os doces, ou uma desbiose intestinal com provável síndrome fúngica. O que poderia ser simplesmente resolvido com ajuda profissional e, claro, inclusão de guloseimas do bem para tornar o processo mais possível para a criança, para conseguir fazer a reeducação do paladar devagar, aos poucos, respeitando a carinha da criança, sendo sustentável. Mãe, entenda 2 coisas. A primeira é que toda cura acontece sempre de dentro para fora. E a segunda, que é muito importante, é que no processo de reeducação do paladar, você e o seu filho jogam no mesmo time. Quando a criança se sente segura, ela se abre. E para poder ajudá-la, tanto você quanto o profissional da saúde, vocês vão precisar ter essa escuta ativa. A criança vai precisar se sentir confortável para se abrir e, consequentemente, depois de entender as dificuldades, tanto você quanto o profissional da saúde vão poder ajudá-la. Segundo, a criança é a protagonista nesse processo. Então, ao invés de não pode isso, não pode aquilo, transformar a alimentação num castigo, proibindo tudo que essa criança mais gosta, experimente. Ao invés de chegar no mercado e falando: Isso não pode, você 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 não pode. a criança, ela precisa entender o porquê que não pode. Então, experimente transformar essa criança num detetive das compras para que ela vá no mercado e ela te ajude neste grande desafio. Eu vou trazer até um exemplo prático, assim como aconteceu com o meu pacientinho Natan, que o feitiço virou contra o feiticeiro. A mãe queria melhorar a alimentação, conscientizar a criança, reeducar o paladar e no final, até o presente dela foi avaliado pelo detetive das compras. E aí ele trouxe falando que tinham ingredientes ruins. Claro que para isso você vai precisar aprender para poder ensinar. Porque, mãe, criança odeia cobrança, odeia obrigação, mas criança ama aprender. Criança tem uma curiosidade natural. Quanto mais a criança participa, mais ela aprende. Afinal, a melhor forma de aprender é fazendo. E quanto mais ela aprende, mais ela adere. E é sobre isso que nós estamos falando nesse vídeo. E o terceiro, que pra mim é o essencial, apesar de ser óbvio, bom, o óbvio é sempre o mais difícil. Olha só, mãe, não adianta ter a casa cheia de guloseimas e querer que o seu filho resista. A solução não é a proibição
oposição, aumentar as brigas, aumentar a culpa, culpar a criança. A solução é estratégia. Comece por pequenas trocas inteligentes que cabem na sua vida real. Seja mais gentil com você e com a criança também, claro. Hábitos são construídos na infância, no ambiente em que o seu filho está hoje. Como eu sempre digo, caminho é igual a destino. Mãe, e se você quer que o seu filho ganhe saúde da forma mais deliciosa, com estratégias reais que cabem na sua vida real, já segue esse perfil. Até!